fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Vamos com a mensagem. A mensagem de hoje está intitulado Escolha obedecer a Deus. Escolhe obedecer a Deus. E às vezes eu me pergunto se ao final das nossas vidas, muitos de nós acabaremos perdendo os privilégios que estavam já incluídos e pelo qual muitas vezes nós oramos, que estavam dentro do pacote da salvação e que realmente não pudemos desfrutar desses privilégios. Quantos privilégios, pensa, Deus tem nos dado e que nós perdemos e não usamos. E que em vez de tomá-los pela fé, começamos a orar para que Deus nos desse esses privilégios. Ou pior ainda, nos lamentamos por não os ter. Então, enquanto estava preparando esta palavra, esta mensagem, o Senhor me disse, diga para meu povo, diga para minha igreja, que há momentos em que é preciso orar e há momentos em que é preciso obedecer e tomar posse, simplesmente. Saber a diferença e poder encontrar o equilíbrio perfeito nos torna pessoas espirituais. Vamos colocar deste jeito. Quando alguém se alista no exército, uma das primeiras coisas que aprende é obedeça às ordens, simplesmente. Obedeça às ordens. No exército você não vai tentar impor seu próprio jeito, sua maneira de ser. Eles te dizem o tipo de treinamento que você deve fazer, a que horas deve se levantar, quando come, a que hora vai dormir. E todo o exército é regido por ordens. Qualquer um que não obedece, imediatamente é punido e colocado na prisão. Não se debate, não se consulta com um soldado. Por quê? Porque existem códigos militares. Vou ler um desses códigos que estão em quase todos os exércitos do mundo. Diz literalmente, um soldado faz parte de uma operação muito maior do que suas próprias decisões. E é o exército o único que decide. E nós, como cristãos, quero te dizer que nós já não somos civis. Nós somos parte do exército. Vamos ler o que diz a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Você é um soldado de Jesus. Somos parte do exército de Deus. E aqui Paulo está dizendo que possa sofrer como um bom soldado de Jesus Cristo. Estamos num exército espiritual. E há coisas que nós precisamos obedecer. E há coisas pelas quais nós precisamos orar. Mas nem sempre é preciso orar por tudo. Ok? Nem sempre é preciso orar por tudo. Vou repetir. Mesmo que não sou espiritual, que é o que está falando o pastor, nem sempre é preciso orar por tudo. Há coisas pelas quais precisamos orar sim, e há coisas que simplesmente temos que obedecer sem passar pela oração. É sobre isso que quero falar hoje. Querem ouvir disso?
Se querem ouvir, falam amém. Se não, eu vou para casa. Ok? Ok. Porque você pode sair esta tarde, hoje, dizendo, no final, eu estava orando por algo que não devia orar. Porque você vai aprender o que a Bíblia nos ensina. Talvez você estava clamando, talvez você estava jejuando por algo que não precisava nem orar, nem clamar, nem jejuar, só precisava tomar posse. Por isso que a diferença é determinante. E na palavra de hoje, Deus me dizia, diga ao meu povo, mais uma vez, que às vezes é preciso orar e às vezes é preciso obedecer. E para isso quero apresentar duas coisas muito simples, para que todos possam entender facilmente. Uma é que no âmbito natural existem leis governamentais. Há uma lei escrita da qual se derivam todas as demais regras. As regras de trânsito, as regras de convivência, as regras contra o crime e todas as outras regras. Se nós as quebramos, essas regras, há consequências. Como essas leis são reguladas? Através das autoridades judiciais. Todos sabemos disso. Por exemplo, aqui quase todos conduzem carro. Se você passar o semáforo em vermelho, o que vai acontecer? A câmera vai pegar e você vai receber a multa na sua casa. Somos punidos. Se nós roubamos e somos descobertos, vamos para a prisão. Existem penas e essas são as leis governamentais. E elas existem tanto no âmbito natural, mas também no âmbito espiritual. Quais são essas leis governamentais, então, no âmbito espiritual? O decálogo. Temos na Bíblia o decálogo. O que é decálogo? Deca, 10, logo, palavra. 10 mandamentos, ok? Temos os 10 mandamentos na palavra. E a palavra diz que se eu roubo, terei consequências. Não roubarás, diz a Bíblia. Se eu minto, terei consequências. São as leis com a devida pena que eu pagarei, mesmo se eu recebo perdão. Todas as leis espirituais estão ali no decálogo, nos 10 mandamentos. Leis que funcionam igual às leis da Constituição de um país. Se as quebramos, a Bíblia chama pecado. A Bíblia chama pecado, ok? Agora, no âmbito espiritual, também há leis irrefutáveis. Já não falamos agora dos mandamentos, já não falamos das leis governamentais espirituais, mas das leis irrefutáveis que não mudam nem para incrédulos, nem para cristãos. São leis para todos igual. Há coisas pelas quais não é preciso orar. Não é preciso orar. ¿Por quê? Porque são princípios que funcionam por si mesmos. E precisamos aplicá-los para que possam funcionar. Por exemplo, o princípio da fé. A fé nada tem a ver com que você ore a Deus para ter fé. Se você já orou, Deus me dá mais fé, você está orando errado. Já para começar, ok? Em outras palavras, alguém pode orar, por exemplo, a Deus pelo casamento. Vamos colocar neste exemplo. O homem pode orar pelo casamento, mas o homem não cumpre seus deveres como homem. Não provê o que é necessário. Não sustenta seus filhos. Por mais que ore. Por quê? Porque ele está quebrando um princípio da palavra de Deus. E por mais que o homem esteja orando, Senhor, abençoa a minha família, Senhor, abençoa meu casamento, ele vai ter uma esposa que está amargurada. Vai ter uma esposa que quer matar o marido. E ele está orando por bênçãos pelo casamento. Ele não está cumprindo um dos princípios da palavra de Deus.
Eu posso orar por meus filhos, mas isto não me livra da minha obrigação como pai. Se eu deixo, por exemplo, que meus filhos fiquem trancados no seu quarto, aí com os games, todo o dia, jogando. Eu não sei que jogos eles estão jogando. Não sei por onde eles estão navegando na internet. Eu não sei com quem eles estão conversando. Não sei quem são seus amigos. Por quê? Porque não estou em casa o dia todo. Por mais que eu possa orar, eu os cubro com a sangue de Jesus, eu os cubro com a sangue de Jesus, não funciona. Por quê? Porque estou violando um princípio. E é o princípio da minha responsabilidade como pai. Me entende? Estou sendo claro? Eu posso orar para ser um bom pai, mas há um princípio, por exemplo, que diz que eu não devo irritar meus filhos. Se eu sou alguém que sempre está de mau humor, que meus filhos nunca podem me perguntar nada, que eu estou sempre ocupado, estou muito cansado para dar atenção a ele. O que estou fazendo? Estou provocando ter filhos rebeldes, filhos irritados. Ainda que eu ore, Senhor, cobre a minha casa, cobre a meus filhos, a oração não pode estar em cima de um princípio já estabelecido por Deus. Ok? Se Deus estabeleceu um princípio, eu não posso orar para que esse princípio mude. O princípio prevalece sobre qualquer outra oração. Eu posso orar para que Deus me ajude, por exemplo, a sair das dívidas. Talvez muitos temos dívidas. Mas isso não me livra do princípio bíblico que diz: não devais nada a ninguém. Eu, como seu pastor, posso orar por suas finanças, mas isso não te livra do princípio que diz que você deve ofertar e dizimar. Orar a Deus por uma boa colheita não te isenta de semear. Não te isenta de semear. Estou sendo claro, amada igreja? Estão me entendendo? Então, orar por uma boa colheita não te isenta de semear. E nós talvez podemos dizer: Senhor, me dá uma boa colheita para que eu comece a semear. Não oramos assim? Vamos colocar em palavras de hoje. Senhor, me aumenta o salário para que sobre eu possa ofertar. Deus disse: não posso ir contra o princípio. Não posso ir contra o princípio. Senhor, me dá uma colheita grande. E quando eu fosse rico, eu vou semear. Deus disse: não. Agora semeie para que possa colher. Eu não vou trabalhar segundo o seu orçamento. Você vai trabalhar segundo sua fé em mim. E então eu te abençoarei. Mesmo que você não tenha orçamento. Por quê? Porque é um princípio. É um princípio bíblico. Entendem? A honra. A honra é outro princípio que funciona sem orar. Efésios capítulo 6, versos 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Pastor, ore por mim para que tudo me vá bem. Eu te pergunto, você honra seus pais? Pastor, eu não quero morrer jovem. Bom, para que tenhas longa vida na terra, você honra seus pais?
Você deve honrá-los mesmo que não mereçam. Mesmo que seus pais não tenham sido bons pais. Porque não se trata deles, se trata de você. Se trata da bênção de Deus sobre você. É um princípio. Honre seus pais. Talvez você possa dizer, mas meus pais já não estão comigo, já não estão na terra. Não importa. Você pode continuar a honrá-los igualmente no seu coração. Igualmente no seu coração. Tirando o rancor que talvez, provavelmente você possa ter. Tirando a amargura. Dizendo, por exemplo, minha mãe fez o melhor por mim. Minha mãe fez o que ela podia. E isso já é muito. Isso é honrar sua mãe. Meu pai talvez ignorante, sem estudo, mas ele fez o que pôde. O que estava ao seu alcance. E se eu honro meus pais, estejam vivos ou mortos, se os honro no coração, e ainda quando eu falo deles para outras pessoas, diz a Bíblia, eu terei longa vida e tudo o que eu fizer prosperará. Princípio, não precisa orar por isso. O caráter é outro princípio. Talvez alguns que têm um caráter forte, difícil, talvez vocês oraram. Deus, muda meu caráter. O marido orou pela esposa, Senhor, muda o caráter dela. Princípio, não precisa orar. A Bíblia diz que o caráter não é algo que Deus vai mudar. Ok? Deus não vai mudar o caráter. É um trabalho contínuo. É um processo. O processo de mudar o caráter nas mãos de quem está? De Deus? Não. Está nas nossas mãos. Está nas tuas mãos e nas minhas mãos. Deus muda o coração. É diferente. Ok? Deus muda o coração. Mas o caráter, a gente precisa decidir. Vou dominar minha carne. Vou responder no espírito em vez de responder na carne. Já tem decidido isso alguma vez? Não é fácil, é difícil. Muitas vezes eu tenho tido a vontade de responder na carne. Uma vontade que vocês não sabem. Eu sempre pensei que se alguém respondia no espírito, sabe quando você tem essa vontade de matar alguém já? Que chegou até aqui. Então você lembra que você é cristão. E você se morde a língua. E você diz, te abençoo em nome de Jesus. Já passou por isso? Pois já passei sim. Eu achava que a gente depois se sentiria bem. Não. Fica uma frustração na carne. Se nós somos sinceros, eu fiquei como um tolo. Devia ter respondido aquilo. Tinha tanta coisa para dizer e fiquei mudo. Da próxima vez eu falo tudo. Isso que fica na carne. A carne fica frustrada. Então, da próxima vez, o que fazemos? Vomitamos a carne. Dizemos coisas terríveis. E o que acontece? Agora, o espírito se entristece. E quando o espírito se entristece, é pior de quando se entristece a carne. Eu queria que nada em mim se entristecesse. Mas eu tenho que escolher. E eu percebi que o que diz a Bíblia, a luta que tinha o apóstolo Paulo, é real. É real até hoje mesmo. Todos os dias nós precisamos
tomar decisões. Ou agimos na carne, ou agimos no espírito. E quando você responde no espírito, a sua carne se frustra. A sua carne se frustra. E então você diz, uau, hoje eu venci a carne. Hoje eu sou mais espiritual que ontem. E amanhã eu serei mais espiritual que hoje. Por quê? Porque nós temos que decidir. O caráter não é algo que Deus vai me dar. É algo que eu tenho que trabalhar a cada dia. A cada dia. As brigas entre esposo e marido. Entre esposa e marido. Já passou essa de que você quer responder ao seu marido. E então você lembra que é uma boa cristã. Uma guerreira de oração. E então você respira e passa por aqui, vai descendo. Olha, o caráter é algo que não precisa se pedir a Deus. Deus vai te dizer, não me peça isso. É você que tem que trabalhar no seu caráter. É um princípio. Assim como a honra e como a fé, são princípios que não precisamos orar, que nós precisamos tomar posse desses princípios. Outro princípio que não funciona com oração, as finanças. Eu sempre oro por suas finanças, mas tendo em mente que todos nós aplicamos os princípios. Caso contrário, não há como orar pelas finanças. Ou melhor dito, não há como que essa oração possa mudar as suas finanças se nós não cumprimos com os princípios da Bíblia. Te coloco de outra maneira. Eu posso ser muito espiritual, mas se eu não uso desodorante e não escovo os dentes, por mais espiritual que seja eu, vocês não vão ser abençoados se estão perto de mim. Verdade? Amém. Alguém dessa experiência, talvez. Por quê? Porque são dois princípios. Dois princípios que tenho que aplicar. Desodorante e escovar os dentes. Ok? Não é que, oh Senhor, me tira todo o mau cheiro, me tira todo. Não, são princípios que tenho que aplicar. Ok, agora vamos a invertir o exemplo. Quando era jovem, eu conheci um homem judeu, ateu. Olha, não há coisa pior que um judeu ateu. Esse homem não acreditava em Deus. É raro, porque geralmente os judeus acreditam em Deus, mas ele era fechado a tudo que era em relação a Deus. Ele era um empresário, era muito rico, era pai de um amigo, de um companheiro na faculdade, na universidade. E um dia, esse amigo me convidou para estudar juntos na sua casa. E lá na sua casa, mas eles já sabiam que eu era cristão, eu conhecia o seu pai. E um descanso, tomando aí um café, o pai do amigo me levou ao depósito que ele tinha na sua casa. Ele era um empresário. Ele vendia fogões e lavadoras e todas essas coisas. E ele me mostrou ali e me disse, Fernando, escolhe qualquer fogão. O mais caro pode ser. E leva para algum irmão da tua igreja que esteja precisando. Eu fiquei surpreso. E eu perguntei, e por que o Senhor faz isso? E ele respondeu, porque desde que eu planto, é quanto mais eu vendo. Desde que eu planto e quanto mais eu vendo. Então eu disse para o Senhor, então o Senhor acredita em Deus? Não, eu não acredito em Deus. Nós vamos morrer e vamos ser comidos por vermes. Esse era o seu pensamento. Então eu volto a perguntar para ele, e por que o Senhor faz isso? Sei lá, porque funciona.
Olha, ele estava aplicando o princípio da semeadura e da colheita. Incrédulo. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos. Princípios. Princípios. Então, pode haver um cristão muito espiritual, que conhece a Bíblia de ponta a ponta, e ainda assim ser miserável. E a Bíblia diz, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 ao 8. Le das um clique. Dá um clique mais, por favor. Não temos o versículo? Pois agora abram suas Bíblias. Não sei, ok. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 ao 8. Diz, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Versículo 9. Seguinte versículo. Mas até 8 era, verdade? 8. E Deus é poderoso para... Mais fácil ler a minha Bíblia. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundareis em toda boa obra. Para que abundeis em toda boa obra. O que significa isso? Que você possa dar, que possa te sobrar. Com este versículo, esse famoso evangelho da prosperidade, os 5 passos para a prosperidade, ou o livro de como Deus abençoa as finanças, não precisa, tudo está em um só versículo. Pode colocar o nome do versículo 6, por favor? 2 Coríntios 9, 6. Será que sai? Diz, digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Ponto. Um princípio. Não precisa você assistir a seminário de finanças, de como ser mais próspero. Não, é aplicar o princípio da palavra de Deus. Querem ter vida longa? Honrem seus pais. Querem ter fé? Já não falam já. Querem ter fé, que diz a Bíblia, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, sejam ouvintes e apliquem a palavra de Deus. Assim, nós vamos ter fé. Querem prosperar? Semeiam. Semeiem. É como que se Deus dissesse, eu não me envolvo nisso. Está o princípio. Você aplicam, você recebem. Simplesmente. Pergunta. Eu lembro quando meu professor na faculdade falava, pergunta, e todo mundo ficava... Pergunta fácil. Você pode trabalhar para ganhar a sua salvação por méritos próprios? Forte. Não. É aplicar um princípio simplesmente. Efésios 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus. Não vendas obras para que ninguém se glorie. A sua salvação é pela graça. Você não precisa trabalhar, você não precisa fazer obra, você não precisa fazer nada. É aplicar o princípio da palavra de Deus. Mais uma pergunta. Você pode trabalhar para ter a cura divina? Não. Novamente, se aplicar o princípio. Isaías, capítulo 53, verso 5. Diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é pelo teu trabalho, pelo teu esforço. É pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, a saúde é algo que se deve cuidar. Mas a cura é um presente de Deus. A saúde é uma recompensa quando você sabe cuidar seu corpo. Mas a cura é um presente de Deus. Mas outra pergunta. Pode trabalhar para receber o batismo do Espírito Santo? Não, é um presente. É um presente recebido ao crer e aplicar os princípios da fé. Então, quando você aplica isso, vem o presente do batismo do Espírito Santo. Então, eu pergunto, por que acreditamos que precisamos trabalhar, fazer algo para ter a prosperidade? Eu preciso trabalhar sim, para colocar o pão em casa, não para prosperar. Agora lembrem que eu he explicado já muitas vezes, a palavra prosperidade não simplesmente significa finanças, é em todas as áreas, ok? Mas, para prosperar, há um princípio. Primeiramente, vamos a definir o que é prosperidade na forma financeira, ok? O que é prosperidade? É poder ter, não simplesmente para pagar o mínimo do cartão de crédito. É ter para semear. É ter para que possa sobrar sempre. E isso não tem a ver com que você trabalhe mais horas extras. Você pode trabalhar 72 horas por dia e ainda não poder pagar os cartões? Talvez você se pergunta, e o que está faltando? Se estou me esforçando, o que falta? Sabe o que falta? Falta aplicar o princípio da palavra de Deus, que funciona tanto para incrédulos como para cristãos. Obedecer. Como no exército, que colocava o exemplo do exército ao começo da mensagem. No exército te falam, vista-se. Eles não vão e te falam, olha, vista-se que depois vamos comer e depois vamos para a guerra, não esqueça de levar sua arma. Não, eles dão uma ordem e pronto, você já sabe o que tem que fazer. Eles simplesmente dão uma ordem. Vamos colocar o exemplo bíblico. Lembram Abraão? Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Deus não lhe disse quanto tempo iria durar a viagem. Não disse para ele para onde iria. Não disse quantas malas ele teria que levar. Não disse nada. Apenas disse, sai da tua terra e da tua parentela. Única ordem. Mas você já pensou na esposa? Quando Abraão fala para ela, Deus disse que nós temos que sair. Seguro que a esposa perguntou para Abraão, e para onde? Deus disse, sai. Mas para onde, velho? Deus disse, mas você não perguntou para ele? Porque as mulheres são assim. Não. Eu imagino a mulher perguntando
a Abraão, para onde? O que te falou Deus? Nós temos que saber que roupa vamos a levar, quanto vamos a... Somente uma ordem. Deus não disse para Abraão se teria aposentadoria, nada. Por quê? Porque o Espírito Santo quer que nós entendamos que as grandes decisões para o próximo ano serão afetados pelo grau de obediência que nós façamos neste ano. Você cumpre, você obedece neste ano, o próximo ano você vai desfrutar das bênçãos de Deus. Nós não cumprimos, não obedecemos, o próximo ano nós veremos as consequências da nossa desobediência. E é que obedecer a Deus, algum dia, mais para frente, é menos exigente que obedecer nos próximos 10 minutos. Porque esse algum dia, sabe Deus quando será? Deus está nos pedindo coisas grandes, amém. Eu estou disposto a obedecer ao Senhor. Mas nos princípios, não, eu tenho que orar. Será que é a vontade de Deus verdadeiramente? Nós não estamos dispostos a obedecer os princípios da palavra de Deus. E aí há uma contradição. O que Deus quer te dar é afetado porque você não aplica os princípios para que Ele possa te dar tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. A um solteiro, a uma solteira, Deus fala e diz: eu tenho a pessoa certa para você, Nicolas. E ele diz: ai, sim, Senhor, me dá a pessoa certa, me envia. Mas lembra, não há na Bíblia um só versículo que diga: eu enviarei a tua loira para a tua casa. Não. Não tem um só versículo que diga às meninas: eu enviarei o príncipe na tua porta com um anel ajoelhado. Não diz isso. É preciso orar para saber. É preciso orar para escolher. E como se escolhe? Indo ao mercado. Porque se você fica ali trancado no seu quarto, dizendo: me dá uma namorada, como Deus vai te dar uma namorada se você fica trancado dentro do seu quarto? É como aqueles homens que se trancam na sua casa e oram: Deus, me dá um trabalho. Mas não sai de casa para procurar um trabalho. Pelo menos liga para Marli: tem trabalho, Marli? Há coisas que simplesmente é obedecer. Ponto. Eu não posso orar para que me honrem. Ok? Se eu quero honra, que diz a Bíblia, eu tenho que honrar os demais. Se eu quero que me amem, eu tenho que amar os demais. É princípios da palavra de Deus. Olha, se no final da vida, não vou colocar nome de ninguém, vou colocar a mim mesmo. Se no final da vida eu termino como um velho sozinho, é porque não honrei. É porque não honrei ninguém. Olha, às vezes nós vemos velhinhos, sozinhos, e também nós pensamos: mas que filhos tão ingratos, que netos sem coração. Mas nem sempre há filhos ingratos e netos cruéis. Às vezes esses velhos sozinhos foram adultos que nunca honraram, que nunca semearam. E quando eles querem reunir a família, os filhos já não estão lá. Os netos já não estão lá. Nem sempre os velhinhos sozinhos, e não digo todos,
estão nessa situação de injustiça, de filhos ou netos cruéis. Não, às vezes é porque foi tarde demais para semear. Você pode caminhar pela vida cristã e de repente a sua sarça se acende, como foi ali com Moisés. O que é a sarça? A sarça é o seu chamado, é uma ordem de Deus, uma ordem que Deus te dá. Essa sarça pode vir, não como antes, um arbusto que está aí se queimando, não. A sarça pode vir hoje como um pastor, pode vir como uma ordem, um irmão. A sarça pode ser um ente querido, pode ser uma palavra da Bíblia, pode ser uma canção. A sarça ainda arde em formas diferentes. Já não é um arbusto que não se consome, mas são palavras que você recebe ao longo da semana, começando no dia domingo. E você sabe que precisa obedecer aquilo que Deus está falando. Aquilo que Deus está falando. Deus te diz coisas como: faça a ligação. Será que Deus te falou esta semana? Liga para alguém que não veio domingo passado. Envia uma mensagem para essa pessoa. Entregue sua oferta. Visite fulano de tal. Pegue o telefone e responda, porque às vezes está sonando o telefone e não respondo. São obediências pequenas, curtas, mas que o Espírito Santo está falando. Fique calado. Obediência, obediência. Isso molda o caráter. A sarça está ali. A sarça está ali ardendo. Não para que nós façamos um altar ao redor da sarça, mas para que nós imediatamente possamos obedecer. A sarça arde e diz: Moisés, vai e liberta o meu povo. É uma ordem, simplesmente. A sarça é uma ordem. A sarça é uma ordem. Não tem te falado do Espírito Santo muitas vezes? Algo assim simples, rápido, curto. Precisamos obedecer. Precisamos obedecer. A sarça é uma ordem para nós. Não é a sarça. Olha, quando apareceu a sarça diante de Moisés, Moisés não pegou e levou a sarça para que Faraó a possa ver, não. A sarça simplesmente é uma ordem. Não é para que nós levemos para outros, é para que nós realmente possamos obedecer. O que vai salvar o mundo? Não é esses movimentos que aparecem de tempo em tempo. Não é o G12. Não são os 40 dias com propósito. Não é a oração de Jabes. Não é o último mover. Não são os apóstolos, que agora todo mundo quer ser apóstolo. O que devemos fazer? Qual é a ordem de Jesus? Vai e prega o Evangelho. Simplesmente. Essa foi a ordem de Jesus. Preguem o Evangelho. Curem os enfermos. Libertem os endemoniados. Expulsem os demônios. Ressuscitem os mortos. Saiam dos templos. Porque o que fazemos? Estamos aqui no templo, dia domingo, 2 horas, e não fazemos mais nada até o próximo domingo. Mas o Senhor está dizendo, dando aqui a ordem. Preguem o Evangelho, curem os enfermos, expulsem demônios, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos. Estou seguro que alguns vão chegar ao céu, alguns cristãos vão chegar ao céu dizendo, e Senhor, e por que não me usaste? Eu estava disposto. E estou seguro que o Senhor te vai responder, tolo, estava na Bíblia. Por que você não pregou o Evangelho?
Por que você não visitou os enfermos? Por que você não expulsou os demônios? ¿Saben quantas pessoas chegarão no céu sendo salvas porque foram compradas, foram lavadas pela sangue de Jesus Cristo, mas que aqui na terra, cristãos, viveram uma vida de dívidas, de falências, de misérias? Quando eles cheguem lá nos céus, eles dirão: e Senhor, por que não me prosperaste? Por que não me prosperaste? E o Senhor dirá: eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Eu deixei princípios para você aplicar. Semeou? Semeou? Semeou abundantemente ou semeou escassamente? Deus, é que eu estava esperando que tu me abençoasses. Como vou te abençoar se você não semeou? Princípios, princípios. Talvez alguns outros chegarão muito jovens lá nos céus. Senhor, por que não me deixaste viver mais? Honraste teus pais quando você estava na terra? Poderias ter uma vida longa se você honrava seus pais. Princípios, princípios. Mais uma vez, o Senhor me disse: diga ao meu povo que há coisas pelas quais precisa orar e há coisas pelas quais precisa simplesmente obedecer. E ao final, o Senhor me disse: diga para a igreja, cure os enfermos. Deixa isso para o pastor, para os diáconos. Eles oram bonito. A ordem é para todos nós. A ordem é para todos nós. Aqui a diferença dos nossos países: não dá para ir nos hospitais e ir diante aí de uma pessoa que está doente e orar pela pessoa. Aqui é diferente. Aqui as coisas não se dão desse jeito. Mas nós podemos orar por aqueles que estão doentes. O filho, o marido, a esposa. Antes de você levar a pessoa ao hospital, por que você não coloca sua mão e ora pela pessoa? Que você não disse: eu pertenço a uma igreja que obedece a Deus e que a unção de Deus está sobre mim, e em nome de Jesus eu declaro cura sobre você. Simplesmente. O bebê tem febre. Vou buscar a medicina, vou buscar aí que colocar na frente. Antes de fazer isso, ora. Ora. Muitos de vocês sabem japonês e às vezes seus amigos procuram vocês para fazer tradução para levar no hospital. Ora por essa pessoa. Antes de deixar a pessoa nas mãos dos médicos, você que tem a autoridade do Senhor, ora pela pessoa. Princípios. Que realmente nós possamos aproveitar essa chance que o Senhor está nos dando, de poder aplicar os princípios bíblicos e poder ter tudo aquilo que Deus tem incluído no pacote da salvação. Não seja que ao final dos tempos nós cheguemos aos céus e nos dimos com a surpresa que nós podíamos desfrutar de tudo isso e não desfrutamos porque simplesmente não aplicamos os princípios que estavam na palavra de Deus. Acho que eu quero te convidar a ficar em pé e possamos orar.
Possamos pedir ao Senhor que Ele possa nos usar. Porque Deus quer usar a sua vida. Você não é menos que ninguém, lembra isso. Você não é menos que o pastor, que o diácono, não. Todos somos iguais diante do Senhor. Todos temos a mesma responsabilidade diante do Senhor. Todos temos os mesmos privilégios diante do Senhor. Então, vamos a obedecer ao Senhor. Fecha teus olhos. Senhor, nos agradecemos pela Tua palavra nesta tarde. Obrigado, Senhor, porque talvez hoje, Senhor, tenhas aberto os nossos olhos espirituais. Talvez até aqui, Senhor, nós estávamos orando por coisas que não precisávamos orar. Que simplesmente tínhamos que aplicar os princípios que estavam já na palavra de Deus e poder tomar e desfrutar aquilo pelo qual, Senhor, talvez muitas vezes nós estávamos clamando, orando, jejuando. Mas agora, Senhor, que nos dá, Senhor, esta chance de poder entender, Senhor, que há coisas pelas quais temos que orar, mas também há coisas pelas quais só temos que obedecer. E como no exército, Deus, não é que eu penso, eu creio, eu acredito, não é simplesmente obedecer. Queremos fazer, Senhor, a Tua vontade. Queremos, Senhor, crescer espiritualmente. Queremos, Senhor, ativar a nossa fé, Senhor. Nos ajuda, Deus, a ouvir a Tua palavra, a aplicar a Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a honrar aos demais, para que nós sejamos honrados. Nos ajuda, Senhor, a semear abundantemente, para que possamos colher também abundantemente. Mas não para nos chamar ricos ou prósperos, mas para poder ajudar aos outros, para poder semear, para poder ter e ser de bênção, Senhor, para muitas outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a crescer espiritualmente. Que não desaproveitemos esta oportunidade, esta chance, Senhor, que Tu estás nos dando agora. Que a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, seja sobre todos nós, sobre todos aqueles, Senhor, que estão conectados através da internet. E que possamos, Senhor, realmente decidir obedecer o que Tu nos mandas. Em nome de Cristo Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar,
chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, e que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Da una salva de palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.